Um outro versículo que mostra as três pessoas da Trindade no Antigo Testamento está em Isaías, no capítulo 61, no versículo 1. Diz o seguinte: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse é um versículo belíssimo, porque é um versículo que vem da boca do profeta Isaías, mas numa voz profética sobre o Messias, ou seja, sobre o Cristo. Ele veio para curar aqueles do coração quebrado, libertar os cativos e tudo isso. E é um versículo maravilhoso em si mesmo. Mas em relação à Trindade, a gente pode ver também como esse versículo explicita e explica a Trindade de forma muito bem colocada. Primeiro a gente vê logo no começo o Espírito do Soberano Senhor, ou seja, o Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus. E aí ele diz, está sobre mim porque o Senhor, ou seja, o Pai, ungiu-me. E o me seria então o Filho, que é a primeira pessoa de quem está falando essa profecia, esse versículo. Então, que é a voz ativa do verso, né? O Filho. Então, o Espírito do Pai ungiu o Filho. E a gente vê isso nessa profecia do Velho Testamento lá em Isaías, no capítulo 61. Então, a gente viu de forma resumida um pouco da Trindade. Então, é importante a gente entender que o Pai, Filho e Espírito são três pessoas distintas e que todos eles têm um papel muito específico nesse nosso estudo dos relacionamentos intencionais. Quando a gente entende que Deus se relaciona com Ele mesmo, a gente pode entender a importância da gente também, de como isso se reflete em nós como criaturas, como é que a gente deve se relacionar uns com os outros. Isso se reflete porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A gente vê isso em Gênesis. Quando a Trindade estava criando o mundo, eles disseram, façamos, e ali já vem mais um exemplo da Trindade, Deus conversando com Ele mesmo. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Então, Deus é um Deus relacional. A Trindade é focada para fora de si. A Trindade é focada em si também, no Deus relacionando-se com Ele mesmo, mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus que foca em outros. Ele criou anjos e criou criaturas, criou os humanos, e tudo isso num sentido relacional. E foi por isso que Jesus veio, para que nós existíssemos no sentido de ter um relacionamento com Deus, com o divino, um relacionamento da criatura com o Criador, e vemos que Deus tem, então, um relacionamento dele com Ele mesmo. E se nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então nós também só seremos completamente satisfeitos e completos quando nós vivermos em comunidade, quando nós vivermos em relacionamentos que focam para além de nós mesmos, de forma individual, mas para ter esse relacionamento com outras pessoas. Se o próprio Deus é um Deus que tem relacionamento com outros e que não foca em si mesmo, cada pessoa da Trindade não foca em si mesma, mas nos outros, assim também nós, como criaturas à semelhança de Deus, temos que focar também em outros. E só assim nós seremos completos, só assim nós entenderemos o que significa ser humano. Nós somos criados para ser relacionais.